André Sanches. Antes eles vão posar para as fotos, por favor. A primeira pergunta para o técnico Wagner Mancini é do fiel torcedor Felipe de São Paulo, capital. Bom dia, Wagner, aqui é o Felipe, fiel torcedor, sou de São Paulo. Primeiro, bem-vindo ao Corinthians. A última lembrança que a gente tem de um trabalho parecido com esse que você vai encontrar no Atlético Paranaense, pegou o time na zona de rebaixamento e levou o terceiro lugar. E o vice-campeonato da Copa do Brasil. Isso é o que a torcida pode esperar também do seu trabalho aqui no clube? Valeu. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar sentado aqui e estar vestindo essa camisa, com todo esse peso e com toda essa história. Sobre a pergunta do Felipe, realmente eu vejo muita semelhança naquele ano 2013 para o ano 2020, a minha chegada ao Corinthians. O Atlético, naquela oportunidade, vivia uma situação semelhante. A gente teve uma arrancada muito boa no campeonato, acabou chegando a Libertadores, a final da Copa do Brasil, e o pensamento é exatamente esse. Eu acho que quando você encontra pessoas que são extremamente capazes e estão dispostas a fazer junto com você aquilo que tem que ser feito, acho que a coisa tem tudo para andar. Eu tenho as minhas convicções, acredito muito nelas, e com certeza elas serão usadas dentro de todo esse processo. Agora, vindo para as perguntas da imprensa, Flávio Ortega, da ESPN Brasil, é o primeiro. Obrigado, Lúcio. Boa tarde a todos, presidente Mancini. Boa sorte, Mancini, nesse desafio. A torcida tem criticado bastante aí o rendimento do time nos últimos jogos, né, e principalmente o fato de o time ter, nesse momento, a dificuldade de voltar a ter uma identidade de jogo, um padrão tático, né? Foi muito vitorioso com aquele esquema defensivo, ou que priorizava, né, uma marcação forte. Aí tentou trocar essa filosofia, não deu certo, então perdeu aquilo que tinha de bom, não construiu aquilo que queria da parte ofensiva. O que você vai atacar primeiro, Mancini? Assim, o que você acha que é a emergência, que é urgente nesse momento para o time parar de perder e voltar a pontuar? Qual que é a tua primeira ação como técnico para tentar estancar aí esse experimento? Obrigado. Boa tarde, Fábio. Olha, eu acho que no momento inicial eu tenho que dizer que o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians. Ele tem que jogar com a marca Corinthians. Não adianta a gente querer mudar uma cultura, uma maneira de jogar. Acho que quando você obviamente que todo mundo tem um direito de tentar. A tentativa ela é sempre muito válida, mas no momento onde a situação mostra para gente que é importante você estar focado naquilo que tem acontecido e buscar nas suas raízes a tua maior força, o Corinthians tem que voltar e jogar da forma como nós acompanhamos toda a trajetória do clube, as maiores conquistas. Eu acho importante falar sobre isso, porque você vai buscar na sua memória aquilo que tem de melhor, que foram as últimas conquistas, numa era extremamente vitoriosa, onde o clube tinha dentro de campo atletas que realmente buscavam o máximo em todas as jogadas. Todo mundo sabia a dificuldade de se enfrentar o Corinthians, não só dentro do seu estádio, que algumas vezes foi o Pacaembu, até a construção da arena, e mesmo jogando fora de casa tinha uma marca Corinthians. Então eu acho que nós temos que resgatar isso, porque isso vai dar, além de confiança, de convicção naquilo que está sendo feito, bons resultados. Eu acredito muito nisso e acho que está aí o passo inicial. Depois, com o passar do tempo, óbvio que os ajustes serão feitos, mas para um princípio eu acho que nós temos que buscar na nossa raiz, a raiz do clube, da dificuldade, do suar sangue dentro de campo, para que as coisas possam mudar. Agora a pergunta do Marcos
Rádio Transamérica. Bem, boa tarde, Mancini, boa tarde ao presidente, boa tarde a todos, boa sorte para você, Mancini. Quando você estava no Atlético Goianiense, a gente acompanhava muitos elogios para você, né, que você fez o Atlético jogar bem, marcação, pressão, enfim, você é um cara com experiência, com muito nome no futebol, em toda a sua carreira. Quando você acertou com o Corinthians, cara, a gente começou a ler, o Mancini não tem nome, o Mancini não tem experiência, não tem títulos, 5 rebaixamentos, enfim, a pressão automaticamente aumenta, né? Você acha que só tirar o Corinthians dessa zona de rebaixamento é suficiente para mudar essa percepção sobre o teu nome, sobre a tua carreira? Obrigado. Boa tarde, Marco. Há controvérsias aí, porque óbvio que não foram 5 rebaixamentos, né? Isso aí, a partir do momento em que você passa numa equipe, que você faz parte daquela temporada, muita gente analisa de forma diferente. É como se a gente estivesse falando aqui que o Abel Braga ganhou o título brasileiro e da Libertadores no ano de 2019, porque ele também fez parte daquele processo que foi iniciado por ele no Flamengo e que chegou a esses títulos. Então, muitas matérias saem sobre isso, mas não quer dizer efetivamente que aquilo se consumou. Sobre a pergunta de uma maneira geral, o Atlético Goianiense vinha fazendo um grande trabalho, sim, vinha muito bem no campeonato, mas hoje nós estamos em outro lugar. E é necessário que a gente entenda a dimensão daquilo que está acontecendo. O Corinthians é um clube onde tudo acontece muito rápido, onde as coisas elas explodem para o positivo, assim como o negativo, de uma forma muito acelerada. E nós temos conhecimento disso. Eu acho importante dizer que qualquer profissional, ele se atualiza e ele melhora a partir do momento em que ele estuda e se recicla a todo instante. Então, a melhor maneira de eu responder isso tudo é dentro de campo, fazendo essa equipe voltar a vencer, jogando bem, mostrando um futebol vistoso, mostrando aquilo que o torcedor do Corinthians, que é extremamente exigente, mas que é muito fiel, gosta de ver, que é uma equipe que se entrega dentro de campo, que seja uma equipe organizada acima de tudo e que passe segurança. Eu acho que todo mundo que assiste jogar já espera de antemão que a equipe tenha alguns princípios, e esses princípios eles voltarão com certeza. Eu acredito muito no meu trabalho, tenho convicção daquilo que eu aceitei fazer. Eu aceitei o convite do presidente Andrés porque eu confio no meu trabalho e eu sei daquilo que sou capaz de realizar. Pergunta agora do Roberto Lioi, da Rádio CBN. Boa tarde ao Mancini, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a entrevista coletiva. Mancini, alguns técnicos que são contratados, depois que saem, da entrevista, me falam que não sabiam a real situação do time, questão financeira, questão política, que não esperavam que isso pudesse atrapalhar o trabalho como de fato atrapalhar, né? A minha questão é a seguinte: o Corinthians hoje tem problemas financeiros, a gente sabe que muitos clubes têm o mesmo problema, a pandemia acabou prejudicando isso, mas é um fato, o Corinthians tem, inclusive, salários atrasados mais uma vez. O Corinthians está próximo de uma eleição, né, no mês que vem, sabe, quem vive o Corinthians sabe o que uma eleição faz com o clube, o time como um todo. Teve há pouco tempo atrás emboscado no aeroporto da torcida. Enfim, a minha pergunta é a seguinte: você sabe a real situação que se encontra o Corinthians? Você tem ciência do que você está encontrando neste momento? Boa tarde, Roberto. Eu encontro um clube que está numa situação difícil, incômoda, e que vai reagir no campeonato. Se eu não tivesse essa certeza, eu não estaria aqui sentado vestindo o uniforme do Corinthians. Então eu acredito muito, não só nas pessoas que estão aqui, que fazem parte do dia a dia do Corinthians, como no elenco que eu tenho à disposição hoje. Então essa convicção faz com que eu vislumbre um futuro melhor.
Disso eu não tenho dúvida nenhuma. As dificuldades vão continuar existindo, porque nós estamos num campeonato extremamente equilibrado, pós-pandemia, então todo mundo teve dificuldade em algum setor da vida. Essa dificuldade momentânea que o Corinthians e as outras equipes eles têm hoje é uma coisa que atingiu todas as áreas da sociedade. Então nós temos que ter muita lucidez na hora de analisar as coisas. Eu aceitei o convite do Corinthians exatamente porque eu acredito num elenco que momentaneamente pode não estar jogando bem, mas que pode jogar bem daqui a alguns dias ou amanhã no jogo diante do Atlético. Então fica muito fácil da gente apontar pontos que podem interferir no trabalho, mas eu olho de uma forma muito mais otimista. Eu acredito sinceramente que a minha vinda para cá no Corinthians pode ajudar a solucionar os problemas que hoje o clube tem. Que são gerados, logicamente, por uma série de detalhes. Então, que a gente, dentro de campo, consiga ajudar a diretoria, ajudar os torcedores, de uma forma muito simples e clara, vencendo as partidas e melhorando a performance dentro de campo. Pergunta do Diego Bertozzi, do Fox Sports. Diniz, boa tarde. Eu queria te perguntar o seguinte, Diniz não, perdão, Mancini. Mancini, você teve aquele problema, aquele áudio, na verdade, passado, em 2017, e o presidente do Corinthians, é o mesmo de hoje, ele respondeu a esse áudio que você deveria se preocupar com os jogos do Vitória, não só com os jogos que você vence no Corinthians. Agora, quando surge essa possibilidade de você trabalhar no Corinthians, houve essa conversa sobre aquele episódio em razão do áudio, para realmente aparar alguma aresta, se é que era necessário aparar essa aresta, para que estabelecesse a partir desse momento uma relação de confiança, já que você vem trabalhar numa equipe gigante do futebol brasileiro e que respira hoje por aparelhos no Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Diego. Olha, houve a conversa assim na época, eu fiz questão de ligar para o Andrés na época, nós conversamos, assim como eu liguei para o Roberto Andrade na época, conversei com ele, expliquei a situação, foi um momento realmente de extrema felicidade por ter ganho do Corinthians dentro da Arena, que era o líder do campeonato, estava invicto a 42 partidas. Aí, diante disso, realmente vazou um áudio meu brincando com um grupo de amigos, muito mais em cima da satisfação de ter tido a vitória, uma brincadeira que foi feita, que realmente chateou muita gente. Eu estou aqui na oportunidade, eu pedi desculpas e peço desculpas hoje de novo, se alguém se sente chateado por isso, mas foi resolvido na época. Liguei para o jornalista, conversei com o jornalista, liguei para todas as pessoas dentro de 24 horas após o episódio, porque eu trato as minhas coisas dessa forma na vida, eu sou direto, eu acerto e erro assim como a maioria das pessoas ou todas as pessoas no planeta. Então nós temos que ter dignidade. A partir do momento em que erra, vai lá, reconhece o erro, pede desculpas e a vida segue. A gente não pode ficar apegado a isso. Isso é muito pequeno para tudo o que está acontecendo hoje. Nós temos que olhar para frente de uma forma significativa. O torcedor do Corinthians sabe que aqui ele tem um cara que vai doar a vida, no caso, para o clube, e naquela oportunidade eu fiz aquilo que achei justo, pedi desculpas e reconheci o que tinha sido feito. Pergunta do Marco Aurélio Souza, do Grupo Globo. Mancini, boa tarde para você. Na verdade é uma pergunta que ela tem duas partes ali, vou dar uma dividida. Primeiro, você agora há pouco, numa das respostas, disse que o time precisa ganhar e apresentar um futebol vistoso. Só que nesse momento, creio eu que o mais importante é pontuar. Então, de repente vai ter um primeiro momento em que vai ganhar de qualquer jeito, porque tem que pontuar para depois acertar as coisas. E depois, se possível, você explicar para a gente se é verdade ou lendo esse fato, que corre a seguinte expressão: um gigante
quando vai para a zona de rebaixamento ou quando fica perto da zona de rebaixamento, é mais difícil para tirá-lo de lá. Você jogou em time grande, jogou em time médio, pequeno e também treinou os 3 times. É verdade ou é lenda? E se no primeiro momento o que importa mesmo é o Corinthians ganhar de novo? Obrigado. Boa tarde, Marco. Não tenha dúvida que a partir do momento que um gigante entra numa situação assim desconfortável, ele sente porque isso, de certa forma, abala o emocional de todos aqueles que estão envolvidos. Mas também é uma grande oportunidade de você dar a volta por cima, de mostrar que há reação, que aquelas pessoas que estão aqui têm o seu valor, e isso com certeza será feito. Eu volto a dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos reagir o mais rápido possível. É lógico que ajustes serão feitos, porque são necessários os ajustes, mas é importante dizer também que acreditar naquelas pessoas que estão aqui faz parte de todo o processo, e dentro disso a gente tem que passar o máximo de confiança e convicção possível para isso. E sobre a outra pergunta, sobre o futebol vistoso, ganhar jogos é o mais importante. Você ter conquistas são mais importantes do que você mostrar talvez uma coisa que não seja a sua cara. A cara do Corinthians são vitórias suadas, são vitórias ganhas em cima de um comportamento que não só agrada a quem está aqui do lado, mas agrada ao torcedor também. Nós sabemos disso, a cultura do clube é essa. Então tudo o que eu puder fazer para ir de encontro àquilo que o torcedor, a diretoria, os próprios atletas gostam de ver, serão feitos. É lógico que, assim como eu acabei de dizer, que os ajustes serão necessários em todos os sentidos. Eu não quero que o Corinthians tenha somente um futebol vistoso, eu quero que o Corinthians ganhe. Eu quero que o Corinthians conquiste, porque isso torna o clube cada vez maior, assim como no passado recente a gente viu. Então, que fique bem claro que esse futebol vistoso, ele não quer dizer plástico, muitas vezes, ele quer dizer de entrega, de alma, de botar dentro de campo aquilo que realmente o corintiano quer ver. Agora a pergunta do João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Mancini, abraço para você, boa sorte, um abraço a todos que nos acompanham. Mancini, você foi o técnico responsável pela reconstrução da Chapecoense, depois daquela tragédia terrível. E eu não estou querendo nem perto disso comparar, que são situações completamente incomparáveis. Mas no Corinthians, sabendo da pressão, do tamanho do clube, na zona de rebaixamento, é o maior desafio da sua carreira? E uma última bem rápida em relação ao Janderson, que estava jogando muito bem com você no Goianiense. Você cogita a possibilidade de trazê-lo de volta, já que ele está emprestado pelo Dragão? Muito obrigado. João Paulo, boa tarde. Sobre o Janderson, não há a mínima possibilidade, porque ele já fez os 7 jogos do campeonato. E sobre a outra pergunta, não tenha dúvida que sempre que você vai para um clube e que você chega, a não ser que sejam em situações um pouco diferentes, que normalmente não acontecem, você pega um cenário de uma reconstrução, seja ela qual for, você tem que reconstruir. Aqui no momento, a minha reconstrução é devolver a confiança aos jogadores, é mostrar para eles que a organização tática, que sempre foi uma marca do Corinthians, ela tem que acontecer em todos os jogos, porque isso gera confiança ao atleta. Você partindo sempre de um princípio que você tem uma organização tática dentro do jogo, você executando as suas funções, você tem muito a evoluir. Agora, quando você não tem essa organização como equipe demonstrada em campo, você começa a correr de uma forma aleatória e o seu futebol caminha junto com isso. Então é importante que essa transformação, que essa reconstrução aconteça em cada detalhe, seja no vestiário, seja dentro de campo, seja no dia a dia do treinamento, seja na gestão de pessoas, que é tão importante quanto qualquer outro atributo que se dá ao treinador. Você tem que ter, sim, ciência de tudo aquilo que está acontecendo para agir não só dentro de campo, corrigindo um posicionamento de um atleta, mas
caiu de rendimento ou não. Então tudo isso faz parte hoje das atribuições do treinador, e eu não fujo de nenhuma delas. Eu sou um cara que vivo intensamente o clube e que me preparo a cada dia mais para exatamente passar por situações dessas. E quando você passa por situações dessas, você se sente fortalecido em todos os sentidos. Pode continuar, por favor. Pergunta da Ana Canhedo, do GE. Mancini, boa tarde. Você disse mais uma vez que ganhar jogos é o mais importante nesse momento e agir o mais rápido possível. Como fazer isso com uma sequência tão dura de jogos? Você vai ter aí 2 dias, um dia para treinar o time antes do jogo de amanhã. Como é que você pretende fazer isso? E aí, voltando um pouquinho na pergunta do Capelani, se você considera que essa é a grande chance da sua carreira. Obrigada. A grande chance da minha carreira, sim. Eu assino embaixo sobre isso, pelo tamanho do Corinthians, pela história que tem. E sobre a outra pergunta, como fazer para a equipe voltar a vencer com uma sequência de jogos difíceis? Todos os jogos do campeonato são extremamente difíceis. Eu não conseguiria, mesmo que eu quisesse, olhar uma sequência de jogos que fossem mais fáceis ou mais difíceis. Então nós temos que entender que todos os adversários merecem respeito e todos os adversários serão encarados da mesma forma. É assim que você começa a se preparar para ser um vencedor. A partir do momento que você olha para o adversário, sabe do seu potencial, do seu poderio, e você se prepara para ir lá ganhar. Eu acho que essa é uma tônica que tem que ser mostrada aos atletas, e nós temos dentro do elenco do Corinthians atletas vencedores, não só no futebol de uma maneira geral, mas dentro do clube também, e eles sabem aquilo que é necessário. Todo mundo passa por situações de desequilíbrio na vida, todos nós. Em algum momento já vivemos isso. E a gente tem que ter a hombridade, muitas vezes, de reconhecer isso, e o fato de você reconhecer já te faz um pouco mais forte. E a partir daí, a gente levar para dentro de campo aquilo que tem que ser feito de uma forma muito simples, reagrupar, realinhar, para que a gente possa voltar a vencer o mais rápido possível. Eu acho que dentro do nosso cenário hoje, esses jogos difíceis que teremos em sequência, com certeza também serão difíceis aos nossos adversários. Pergunta do Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Mancini, boa tarde, seja bem-vindo. 2 questões. A primeira, eu queria saber o que você pensa taticamente da sua equipe, com o que você tem de conhecimento ainda, claro, não profundo do seu elenco, mas o que você pensa em termos de esquema tático. E também eu queria que você falasse um pouquinho da ausência da torcida. Você é o treinador que mais foi à Arena Corinthians, a Neoquímica Arena agora, desde que o estádio foi construído. Você já foi 8 vezes lá, com o Chapecoense, Vitória, Botafogo, São Paulo, e pegou agora o Atlético de Goiânia no cenário do ambiente vazio. E eu queria saber que você falasse um pouquinho da diferença do que você sentiu agora, quarta-feira, na última quarta ali, quando o seu time aparentemente jogou bem à vontade dentro daquele ambiente vazio, e como estar agora com esse ambiente vazio, não podendo usufruir daquele ambiente mais hostil que você teve nos outros 7 jogos, por favor. Então a parte tática e também esse lance da torcida, por favor. Boa tarde, Rodrigo. Não tenha dúvida que você enfrentar o Corinthians na Arena Neoquímica sem torcida é muito mais simples, né? É muito mais fácil, porque você joga sem a pressão habitual, que é uma pressão exercida não só ao time adversário, como a atmosfera do jogo. Então, muitas vezes, os árbitros, os assistentes, o time adversário, eles são contaminados por isso. E não é fácil, realmente não é fácil. A partir do instante em que nós tivermos o nosso torcedor de volta ao estádio, certamente o Corinthians vai ter um ganho com isso. Isso é uma coisa óbvia. E sobre o esquema tático, é muito difícil eu te falar alguma coisa sem ter visto dentro de campo aquilo que eu penso, né? É lógico que sempre que você vai montar um esquema tático, você olha para a característica, em primeiro lugar, individual do seu elenco, e em segundo lugar, da coletiva, né? A característica
coletiva, eu já falei da história do clube, da cultura, daquilo que o torcedor espera ver dentro de campo dessa equipe. Aliado a isso, você tem que montar um sistema tático que seja eficiente, que ele contemple todas essas variáveis e que seja, acima de tudo, vencedor. Assim como eu disse anteriormente aqui, que os ajustes serão feitos, esses ajustes também são feitos na parte tática. A gente pode eventualmente montar uma estratégia e utilizar a parte tática dentro dessa estratégia em determinados jogos. Mas eu acho que o Corinthians tem que ter uma forma de jogar. O Corinthians tem que ser uma equipe temida pelos adversários. O Corinthians tem que ter, baseado nisso daí, um jogo extremamente forte, porque faz parte da sua história. Então eu não vou contra isso, eu vou sim, dentro das minhas estratégias, dentro daquilo que eu conheço de futebol, montar paralelo a tudo isso que acontece dentro de uma partida, mas com alguns ingredientes que são importantes, que eu vou buscar lá na raiz do clube. Pergunta do Nivaldo Decilo, da TV Bandeirantes. Oi, Mancini, tudo bem? Boa tarde para você. Sucesso nessa grande missão que você já classificou aí como a mais importante. Esse cara é antes, eu vou tirar a voz dele. De falar. Boa tarde, Nivaldo, obrigado. Olha, sobre o futebol feminino, não tenha dúvida que isso só realça o tamanho da instituição. É óbvio que eu acompanho também o feminino e fico muito feliz em ver a qualidade do futebol feminino no Corinthians. Sobre as demissões, eu tenho certeza que o Andrés e todos os outros dirigentes do nosso país gostariam de manter os treinadores. É óbvio que eu defendo uma classe e a gente pede tempo, mas também nós temos que entender todo o contexto que é vivido dentro de um clube, assim como é vivido em toda a sociedade, dentro de cada empresa, tem um tempo que cada um obedece. A gente tem que respeitar isso, a partir do momento em que existe um contrato e o contrato está sendo cumprido. Sobre o que esperar dessa equipe do Corinthians já no jogo de quarta-feira lá em Curitiba, esperar que seja um time com um astral diferente. Eu tive a oportunidade de assistir boa parte do jogo do Corinthians diante do Ceará, e pelo que eu vi no semblante dos atletas ontem aqui no nosso CT, eu vou reencontrá-los agora no treino, e esse vai ser um dos pontos a serem atacados, porque assim como eu já disse aqui sobre gestão de pessoas, é muito importante que você mostre neste momento, o caminho. Ninguém é dono da verdade, mas todo mundo sabe o que é necessário se fazer agora numa atitude urgente para que a gente possa voltar a render aquilo que pode. A performance no Corinthians ela tem que melhorar, e não é só dos atletas dentro de campo, porque se o clube vive uma situação desconfortável hoje, ela recai sobre todo mundo que está dentro da estrutura. Então nós temos que olhar dessa forma. Com 2 treinos apenas, é muito difícil você estabelecer qualquer mudança tática ou significativa, mas você consegue mudar, por exemplo, a atitude emocional dos atletas, que já pode ser de extrema importância num jogo fora de casa. Então, dentro disso tudo que eu disse, acho que o mais importante é você organizar a equipe no treinamento, na parte tática, mostrar para eles tudo aquilo que é possível e que eles já fizeram, porque todos eles têm lastro para isso, e na parte emocional devolver a confiança, se a gente não conseguir em 24 horas, que consiga no decorrer do tempo, que isso vai acontecer. Mas é importante que a gente dê um choque para que amanhã, diante do Atlético Paranaense, a gente já tenha uma evolução em tudo isso que eu acabei de dizer. Pergunta do Jonas Campos, da TV Gazeta. Obrigado, Lúcio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Boa tarde, Mancini. Bem-vindo ao Corinthians. Mancini, você disse que acredita na temporada, ou esse, na sua visão, é de fato um ano simplesmente para
casa e escapar do rebaixamento. Ainda em cima disso, você chegou a pedir e falar de reforços com a direção ou está inteiramente satisfeito com o grupo que tem em mãos neste momento? Obrigado. Obrigado, Jonas. Boa tarde. Ainda não deu tempo da gente falar sobre tudo, analisar o elenco, né? A minha chegada foi ontem à tarde, eu tenho menos de 24 horas no clube. Mas com calma a gente vai sentar, vai analisar, vai ver o que o mercado oferece. Eu acho que o mais importante hoje é você recuperar a autoestima do time, recuperar o nível de jogo que todos nós sabemos que essa equipe pode ter, porque nós temos jogadores, volto a dizer, vencedores dentro do próprio clube. Então é importante quando você olha para eles e vê que você tem o que tirar. O difícil é quando você tem uma equipe ou um elenco que você tem que torcer todos os dias para que todos eles joguem bem. Não é o caso do Corinthians. Nós temos aqui jogadores que conseguem, dentro de um sistema utilizado, terem reações diferentes em cada partida, né? Um dia jogando com a técnica, outro dia se sacrificando pela equipe, e também com tudo isso embutido o aspecto emocional. Eu vejo, sinceramente, muitas possibilidades ainda da gente alcançar alguma coisa no campeonato, porque isso seria significativo para todos nós. Faltam ainda 23 jogos, ainda tem muita coisa a ser jogada. O campeonato está extremamente equilibrado, com 2 ou 3 equipes ali que desgarraram um pouquinho, mas eu acho e penso que a gente tem que focar sim em todas as partidas, porque uma somatória de pontos seguidas vai nos levar a uma outra posição, e aí você já passa a pensar diferente no campeonato.